Olá, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo, onde agora vamos falar sobre a matriz de um operador linear em uma base ortonormal. E antes de falarmos sobre isso, vamos fazer uma pequena recordação sobre o que vimos no vídeo anterior. Na aula anterior, nós definimos o que a gente chamou de matriz ortogonal. Matriz ortogonal é uma matriz inversível, cuja inversa é a sua transposta. Isto é, o produto de A vezes a transposta é igual ao produto da transposta vezes a matriz A, que é igual à matriz identidade. E uma das características marcantes da matriz ortogonal é que seu determinante ou é mais 1 ou é menos 1, como visto na aula anterior. E dado uma matriz quadrada real de ordem n, são equivalentes os seguintes afirmações. A matriz é ortogonal, e para toda matriz coluna x e y, o produto interno de AX por AY é x vezes y, onde entenda-se que x vezes y é igual a x transposto y, nesse produto interno. Né? E para toda matriz coluna X, a norma de AX é igual à norma de X, entendendo aqui que a norma de X é a raiz quadrada do produto interno de X por X. E as matrizes coluna de A formam um conjunto ortonormal neste produto interno, onde C1 e C2 indicam matrizes coluna, como sendo o produto da transposta, que é uma matriz linha, vezes C2, que é uma matriz coluna. E que as matrizes linha de A formam um conjunto ortonormal neste produto interno aqui. Agora nós temos aqui L1 e L2, são matrizes linha. E o produto interno das duas matrizes linha é igual ao produto da matriz L1 pela transposta de L2. L1 é linha, L2 é coluna. Faz-se o produto. Bom, então, são propriedades interessantes, não é? Principalmente essas duas últimas aqui, que diz que o conjunto de matrizes coluna é ortonormal nesse produto interno. E que o conjunto de matrizes linha de A, até ficaria mais elegante escrever assim, o conjunto das matrizes linhas de A é ortonormal neste produto interno. Aqui é a mesma coisa. O conjunto das matrizes coluna de A é ortonormal nesse produto interno. Bem, e qual é o contexto, não é, em que surgem essas matrizes ortogonais, uma vez que dissemos que elas são importantes? Exatamente nisto aqui, sobre esse teorema que diz matriz de um operador linear e uma base ortonormal é uma matriz ortogonal. Então, o teorema é o seguinte: dadas duas bases, B e B', de um espaço vetorial real V
com dimensão finita. Se as bases B e B' forem ortonormais, a matriz de transição da base B para a base B' é ortogonal. Então, quando você passa de uma base ortonormal para outra, você girou. Você girou essa base. Eventualmente, pode ter girado e invertido um ou mais vetores dessa base. Então, vejam que as matrizes ortogonais estão relacionadas a rotações. Rotações e, ao mesmo tempo, reflexões num dos eixos. Você reflete um eixo ou mais, um ou mais eixos, né? Então, se as duas bases forem ortonormais, quando você passa de uma base para outra, a matriz de transição é ortogonal. E se B for ortonormal e a matriz que faz a transição da base B' para a base B for ortogonal, então a matriz B é B', a nova matriz. Quando você passa de uma matriz B usando uma matriz ortogonal, a nova base é ortonormal. Mais importante do que a prova, que está detalhada nas notas de aula, são os exemplos, né? Vamos pegar no R2, aqui a base canônica, V1 e V2. E uma outra base qualquer, V1', V2', dado por esses dois pares aqui. Se a gente fizer o produto interno desse por esse, o produto interno euclidiano desse por esse, é 3/5 vezes 4/5, mais 4/5 vezes menos 3/5, quando a gente soma dá zero. Então, e se a gente calcular a norma de V1, que é a raiz quadrada de 3/5 ao quadrado, mais 4/5 ao quadrado, o denominador fica 25, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 com 16, 25, 25 dividido por 25 dá 1. Então, V1 e V2 linhas são ortonormais. Então, essas duas bases aqui são bases ortonormais. Em relação, sempre que se diz que uma base é ortonormal, tem que se dizer em relação a que produto interno. É o produto interno euclidiano. Né? E qual é esse produto interno euclidiano? É aquele que pega um par x1 x2 e multiplica por um par y1 y2 e obtém o número real x1 y1 mais x2 y2. Esse é o produto interno euclidiano. Bom, como essa base V1, V2 é base canônica, não é difícil ver que V1', que é 3/5, 4/5, é 3/5 vezes esse vetor, mais 4/5 vezes este outro vetor, que é o que está escrito aqui. A mesma coisa com relação a esse vetor aqui. Esse vetor V2' é 4/5 vezes esse vetor V1 da base canônica, menos 3/5 vezes esse outro vetor da base canônica. E, portanto, a matriz de transição da base com linha para a base sem linha é esta aqui.
A primeira coluna é 3/5 e 4/5. 3/5 e 4/5, e eu pus em evidência esse 1/5 aqui. A segunda coluna é 4/5 e menos 3/5, que está aqui. Portanto, eu pus o 5 em evidência. Essa matriz, ela é ortogonal. E a gente pode ver isto no nosso rascunho. Que se a gente tomar ela e multiplicar pela sua transposta, o resultado que a gente vai obter é a matriz identidade. É a matriz identidade. O determinante da matriz é igual a 1, porque é menos 1 nesse caso. 3 vezes menos 3, menos 9. 4 vezes 4, 16. Então, é menos 9, menos 16 dá menos 25. Menos 25 sobre 5. Ah, não. Desculpe, olha. Quando a gente vai calcular o determinante de uma matriz, como ela é 2 por 2, esse 1/5, como a matriz é 2 por 2, esse 1/5 sai fora do determinante elevado ao quadrado. Né? E o determinante dessa matriz é 25, então fica 1 sobre 25, que vem desse quadrado, vezes 25, que é 1. Aliás, aqui é menos 25, que é menos 1. Então, o determinante dessa matriz é menos 1. Então, além de ela fazer uma rotação dos eixos, ela faz uma reflexão, reflete um dos eixos. Então, essa matriz aqui é uma matriz ortogonal. Não é? Se eu, de partida, quando eu estou, digamos, em duas dimensões, né? Quando eu pego um espaço vetorial real com produto interno de dimensão 2 e a base B dada por V1, V2 for uma base ortonormal de V, e tomo essa matriz aqui, que é uma matriz ortogonal, como nós vimos lá na aula anterior, ela é uma matriz de rotação porque se eu multiplicar ela pela sua transposta, a gente vai obter como resultado. Aliás, esse foi um exercício que vocês fizeram em relação a produtos de matriz que envolvia senos e cossenos. E o resultado... o software tem que escrever seno e cosseno usando as abreviaturas
inglesas. E aí, quando eu calculo essa matriz, a gente sabe que esse resultado aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, é 1. Da matriz de identidade, então, esse produto. Portanto, é uma matriz ortogonal. E ela produz uma rotação que nós podemos até usar o GeoGebra para ver qual é o efeito dela. Aqui, em vermelho, o eixo X, na horizontal. Em verde, na cor verde, o eixo Y na vertical. E demorou um pouquinho para responder. Ele está demorando um pouquinho para responder. Opa, já... Bem, ele está rodando no sentido anti-horário. Agora, como o ângulo vai diminuindo, o A seria o nosso θ. Né? Então, quando o θ vai diminuindo, ele gira no sentido anti-horário. Né? Quando o θ vai crescendo, aliás, quando o θ vai crescendo, gira os eixos no sentido anti-horário. Ok. Então, isso é o que faz aquela matriz de rotação. Então, o vetor V1', V2' é aquele que gira quando o θ vai variando nos reais. E eu queria aqui, nesse momento, chamar uma atenção específica para esse software. GeoGebra é um software livre, usado por inúmeras instituições educacionais em todo o mundo, e ele é projetado para o ensino de geometria e álgebra também. Hoje ele tem, inclusive, ferramentas bastante avançadas a respeito de cálculo derivada, integral. Ele é capaz de colocar texto no meio do gráfico que pode ser escrito em LaTeX, não é? Enfim, tem uma gama bastante grande de funcionalidades. E se vocês forem no site do GeoGebra, é geogebra.org. Não sei se aqui está muito pequeno para vocês lerem. Vou escrever aqui, GeoGebra, que vem de geometria, vem de geo de geometria e gebra de álgebra. É um software sensacional e faz gráficos inúmeros, né? Vocês poderão ver que há muitos exemplos feitos na internet e cujo link pode ser encontrado lá no site do GeoGebra. Bem, a transposta daquela matriz é essa, que eu poderia já ter usado, né, lá no rascunho. É claro que se eu transpuser essa matriz, simplesmente, uma vez que aqui é menos seno e aqui seno, quando eu transponho, aqui fica menos seno e aqui fica mais seno. Então, esta já é transposta da nossa matriz, né? Então, se a gente calcula o produto e simplifica, vê que o resultado do produto é a matriz identidade.
E tem as rotações em 3 dimensões também. Seja V, um espaço vetorial com produto interno em dimensão 3. E B, uma base ortonormal, que a gente poderia pensar, indo para o nosso GeoGebra, não é? Aqui pensando em vermelho, eixo X, verde, o eixo Y, e azul, o eixo Z. Salvo engano, se não é verde, azul, isso. Isso mesmo. O eixo vermelho é o eixo X, o eixo verde é o eixo Y, o eixo azul é o eixo Z. Então, dado um ponto no espaço, né, ele vai ter coordenadas X, Y e Z. Então, por exemplo, podemos colocar um ponto. Bem, só que eu tenho que escolher alguma referência se eu quiser colocar esse ponto. Se eu colocá-lo aqui, acredito que eu estou também começando a usar, ele vai colocar esse ponto no plano XY. E agora ele está me dando a opção de transladar esse eixo, né, ao longo do eixo Z. Pronto. Então, aqui está um ponto no espaço, né? Um ponto no espaço como eu defini inicialmente no plano dos eixos XY, ele estava aqui com a terceira coordenada 0 aqui. Aqui estão as coordenadas do ponto, né? E inicialmente nós o colocamos no plano XY, a coordenada Z igual a 0, né? Então agora, nesse momento, ele está com a coordenada Z igual a 0 e eu posso transladá-lo paralelamente ao eixo Z, que é o eixo azul. Muito bem. Possivelmente, esse ponto aqui, existem ferramentas que podemos projetá-los ortogonalmente sobre os eixos, sobre os planos. Sim, por exemplo, uma reta perpendicular. Primeiro a gente seleciona o ponto e depois a gente pega um eixo. Aqui a projeção perpendicular do ponto sobre o eixo X. A projeção desse ponto sobre o eixo Y e a projeção ortogonal dele sobre o eixo Z. Vamos descê-lo aqui. Vamos descê-lo um pouquinho aqui. Agora, a capacidade de processamento do computador é um pouco lenta. Por isso que, às vezes, você tenta fazer uma operação e ele resiste. Ele não responde de imediato porque ele está fazendo cálculos, né? Porque eu mandei ele apagar partes da figura. Então, ele fica fazendo contas, contas e contas e fica travado. Se tiverem um computador mais rápido ou com placas gráficas, a resposta é bem rápida também. Bem rápida.
Mas, voltando, por exemplo, então, digamos que V1, V2, V3 são os vetores unitários na direção dos eixos x, y e z, respectivamente. E essa matriz aqui é uma matriz ortogonal, vocês podem ver, a transposta dela é sua inversa. Não é? E esses novos vetores aqui formam uma nova base, que pelo teorema enunciado é uma base ortonormal. Não é? Observe que o terceiro vetor, que é o vetor na direção do eixo z, não muda. Significa que a rotação é em torno desse eixo z. Não é? Então, essa base B' ela é obtida girando os vetores V1, V2 de um ângulo θ em torno de V3. E a matriz é chamada matriz de rotação, nesse caso. A gente pode ir até o GeoGebra, não é? E analisar estas rotações. Então, quando A é zero, os eixos, você girar os eixos de um ângulo zero, eles ficam imóveis, não é? Mas à medida que você faz o A crescer, o A é o ângulo θ. Tá? Aqui o GeoGebra, ele tem como colocar letras gregas aqui. Vamos ver. Tem essa funcionalidade aqui. Então, θ, olha aí. Colocar θ no lugar de A. Então, aqui, aqui é isso. Ele automaticamente viu que eu troquei θ, o A por θ, e ele já mudou aqui também. Vamos tirar o... Ok. Pois bem, vamos então girar os nossos eixos, né? Opa! Voltando aqui a zero. Zero. Por algum motivo, ele voltou ao A, então não vamos ficar mexendo. Vamos reativar aqui e vamos girar. À medida que o θ cresce, os eixos giram. Vejam, quando o θ... Peraí. Vamos pôr o θ no valor mínimo. À medida que o θ cresce, os eixos vão girando no sentido anti-horário, se nós olharmos a partir desse semi-espaço. Nós temos o plano XY, e aqui está o eixo Z apontando para cima. Quando estamos no semi-espaço com coordenada Z positiva e olhamos para o plano XY, aquela matriz gira os vetores no sentido anti-horário. E, de forma semelhante, a gente pode definir, por exemplo, rotações em torno do eixo Y. Veja que aqui o V2, que é o vetor na direção do eixo Y, permanece parado. Né? Eu pus apenas o sinal mais aqui para ficar tudo alinhado, só por isso. A gente não precisa colocar o sinal mais, só coloquei para destacar. É uma rotação em torno do eixo Y. Então, se a gente olha do eixo Y para o plano XY, né, isso aqui vai gerar uma rotação, e seria até interessante vocês fazerem essa mudança, não é? No GeoGebra. E essa outra matriz aqui é rotação em torno do eixo X, não é? Em torno de X e Y.
Então, vimos que as matrizes ortogonais desempenham um papel bastante importante na questão de rotação. E, por exemplo, na mecânica dos corpos rígidos, é muito importante você estudar a rotação do corpo. E nessa rotação, se você escolher eixos que estão presos ao corpo, ou fixados ao corpo, então eles, em relação a um referencial inercial que fica fixo ao laboratório, esse novo referencial gira. E gira de acordo com matrizes de rotação. E, inclusive, Euler mostrou que qualquer rotação no espaço pode ser decomposta em 3 rotações em torno de 3 direções distintas. E definiu, através disso, os chamados ângulos de Euler. E é aí que vocês têm todas aquelas fórmulas de transformação de uma base para outra, quando vai estudar a mecânica dos sólidos, né? Então, é uma área extremamente importante para a mecânica. Se projetam automóveis, motores, edifícios, pontes, represas, usinas nucleares, a estrutura física, pelo menos, usando mecânica. E todos esses são corpos que, se não são exatamente rígidos, porque não existe corpo rígido perfeito, eles têm movimentos muito pequenos que, para determinadas situações, você pode dizer que eles são corpos rígidos. E aí você pode ir além, você pode pensar que esses corpos sofrem pequenas deformações. Evidentemente, pontes, edifícios, comportas de hidroelétricas, todos eles têm um pequeno movimento, né? E aí estudar vibrações, aí é um corpo que, além de poder girar, ele se deforma, e aí você tem que usar a mecânica para corpos deformáveis. Além de transladarem e rodarem, eles podem ir vibrando, né? Um avião, quando voa, ele vibra. Se vocês observarem as asas fazem movimentos, né? Que, para quem não está acostumado, pode até se assustar num primeiro momento. Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, vamos falar sobre decomposição QR. Até mais.